até 1920, o que ditava o funcionamento psíquico era o princípio de prazer versus o princípio de realidade. E o que é esse princípio de prazer? Então, o Freud faz toda essa contextualização nesse primeiro capítulo, ele explica o que é o princípio de prazer. E eu sempre gosto, nas minhas aulas, de nivelar conceitos, porque muitos conceitos psicanalíticos, eles também são palavras ou significantes utilizados no nosso meio coloquial. Então, quando a gente pensa em prazer, a gente pensa em algo que é bom para nós, para a nossa consciência, a gente percebendo é algo positivo. Porém, o que o Freud traz é que o princípio de prazer não necessariamente, muitas vezes, vai ser interpretado pela consciência como prazeroso, mas para o aparelho psíquico é. Então, basicamente, o princípio de prazer, ele tem a ver com a energia psíquica contida dentro do aparelho. Então, o Freud diz que o aparelho psíquico precisa descarregar essa energia para sentir prazer. A questão é que esse descarregamento dessa energia muitas vezes vai repercutir em um sintoma não tão agradável, ou num sonho não tão agradável, ou num ato falho. Então, todos os sintomas, todas as manifestações do inconsciente que a gente conhece, né? O próprio discurso, o ato falho, o xiste, o sonho, os sintomas, todos esses são mecanismos que o psiquismo encontra para descarregar essa contenção de energia. Então, o princípio de prazer nada tem a ver com prazer do modo coloquial que a gente conhece, algo bom, algo gostoso. Pode ser também, mas muitas vezes para o psiquismo é prazeroso e para a nossa consciência é desprazeroso. Por exemplo, um sintoma depressivo. Um sintoma depressivo muitas vezes é a saída que o psiquismo encontrou para descarregar aquela energia. Para a consciência é algo muito inibidor, a pessoa está num estado muito negativo, porém é a forma como o psiquismo encontrou para fazer essa descarga. Aí, depois, então, junto ao conceito do princípio do prazer, o Freud traz o conceito do princípio de realidade. Então, ele diz: não basta só o nosso inconsciente querer descarregar a todo custo, né? Ele está atrelado a um princípio de realidade. E já caminhando um pouco, pensando já no texto de 1923, que é o id, o ego, ele diz assim: o princípio de prazer, ele está sobre o domínio total do inconsciente. Então, toda aquela pulsão, toda aquela energia que está contida, que está recalcada, ela precisa ser descarregada, ela não pode ficar contida porque é muito desprazeroso para o sistema. Porém, como a gente tem mais duas camadas acima do inconsciente, que é o nosso pré-consciente e a nossa consciência, então ele diz que o nosso pré-consciente faz essa mediação entre o que o inconsciente quer e o que o consciente suporta. Então, ele vai fazer uma jogada ali da pulsão para que possa descarregar pelo menos parcialmente, nunca de forma total. Então, de uma forma parcial, para atender tanto ao princípio de realidade quanto ao princípio de prazer. Para o inconsciente, o desejo seria o descarrego total, que é onde o Freud começa, então, no capítulo 6 e 7, a falar da pulsão de morte. O que a pulsão de morte quer é esse descarrego total da energia. Porém, como a gente tem uma energia oposta que faz essa contenção da descarga total, que é a pulsão de vida, já caminhando um pouquinho lá para frente, a gente não vem a morrer, muitas vezes. Às vezes, sim. Às vezes, a pulsão de morte está tão presente na vida do sujeito que ele vem a cometer algum ato imprudente, às vezes um acidente, às vezes alguma coisa que faz com que realmente ele consiga atingir o objetivo da pulsão de morte. E junto com a questão, então, do princípio do prazer, princípio de realidade, o Freud traz o princípio de constância. O que é o princípio de constância? O princípio de constância é aquele que ele diz que o psiquismo tem que sempre manter um nível X de energia. Então, quando o psiquismo está muito contido, com uma energia muito densa, ele precisa entrar num outro patamar, faz
o descarregamento dessa energia. Então, esse processo de excesso de energia, descarga de energia, excesso de energia, ele chama de princípio da constância, que é esse funcionamento constante que não para de funcionar.